Arranca em Tóquio a 9ª edição da TICAD. Chefe de Estado e Presidente em exercício da União Africana destacou a resolução da pobreza no continente berço. Programa de privatizações, resultados do primeiro semestre foram apresentados em Luanda. Obras na 7ª Avenida do Kazenga com intervenção à vista. Em Benguela, moradores do bairro Agostinho Neto clamam por serviços sociais. Tem desporto e as notícias que marcam a atualidade internacional para ver. O Girassol Jornal começa agora. Olá, boa noite. De aproximadamente 4,3 quilómetros. A movimentação de máquinas e pessoas é frenética. A obra de requalificação na 7ª Avenida no município do Kazenga está a dar um novo aspecto à rua, que por muito tempo ficou interditada pelas águas da chuva. Os moradores fazem uma comparação do passado com o presente sobre a situação da avenida. Aqui quando chovia, no tempo da chuva, aqui parava muita água. Era muito difícil a pessoa fazer transação. E nem viatura, nem motos aqui circulavam à vontade. Já que está se fazer essa obra aqui, é benéfico, nós estamos a ganhar, a população está a ganhar com isso. Traz-nos vantagem, porque há uma grande melhoria. Comparativamente aos anos anteriores, os dias de hoje, há sinal de que teremos uma boa via, como podem ver, qualquer pessoa pode ver. E isso também nos traz aqui a circulação mais fluida, porque anteriormente isso aqui era uma bacia d'água, hoje já não é. Permite-nos também olhar para aquilo que são vias que dá acesso a outras paragens. Fora das enchentes, também tinha a vala do esgoto que agora acabaram de construir. Principalmente esta vala do esgoto nos complicava bastante porque nele já houve mais de 3 mortes, né? Então eram essas as complicações que nós encontrávamos. Na verdade já estamos a ver alguma melhoria e esperemos no final, pelo menos no final, que tenham que colocar aqui os quebra-molas, porque ainda não está totalmente terminado, mas já tem tido alguns acidentes. É mais valável que as obras começam agora, porque era mesmo um constrangimento. Tanto faz caso a situação da polícia aqui no município. E agora sim, nos sentimos mais ou menos, porque a via vai estar aberta, para ver que também tudo muda, porque aqui o humilhante mesmo é um caso sério. Morador da 7ª Avenida desde 1974, este senhor, conhecido como Kalunga, está feliz com as mudanças. Há uma diferença sempre, né? Antes não foi assim, estava muito mal. Estamos a ver que a coisa está mudando. Tem um outro aspecto, tem outro visual. Muitos que às vezes nasceram aqui, amanhã vão ter que voltar aqui, vão ver uma diferença. Bom, não posso dizer que estava boa, estava mesmo pior. Né? Estava pior porque as pessoas não conseguiam ir de táxi, é só motorizada, mas eu penso que amanhã já teremos aqui às vezes um autocarro, já teremos mais carros ainda para fazer o táxi que nos leva de um ponto para outro ponto. Com a requalificação da via, levantam-se outras questões que preocupam os moradores. Por exemplo, temos pessoas que têm viaturas vizinhas, não conseguem circular, então a obra está aqui a criar pequenos obstáculos. Graças a Deus chegamos a um meio termo, nós os motoqueiros e alguns dos meninos vândalos que estavam nesta vida, e eles ficaram aqui, criaram esta pequena placa deles de cobrança aos motoqueiros e isso reduziu um pouco o índice de criminalidade, principalmente dos assaltos. Mas não tanto assim, conforme já frisei há minutos atrás, em função da escuridão, a falta da iluminação pública, ainda tem tido alguns assaltos e também tem nos lesado muito, né? Eu agradeceria e agradeço que mais em frente melhorem a iluminação, põe aqui uma iluminação pública, a fim de eliminarmos com o índice de criminalidade e também não só, que futuramente, né, conforme já disse, tem que pôr os quebra-mola para reduzir o índice de sinistralidade. Em abril de 2024, as obras foram retomadas. Esta faz parte do PIM, Plano Integrado de Intervenção dos Municípios. As obras planejadas incluem pavimentação e remodelação urbana, num trecho de aproximadamente 4,3 quilómetros.
As obras na 7ª Avenida do Kazenga. E olhamos para a província de Benguela, onde os moradores do bairro Agostinho Neto estão preocupados com a ausência de serviços sociais. A zona carece de água potável e de serviços de saúde e segurança. Os moradores contam que o único posto de saúde funciona somente até às 14 horas. O bairro Agostinho Neto é considerado calmo e de fácil mobilidade, estando em vias de crescimento populacional. Porém, os moradores entrevistados pela Rede Girassol mostram-se preocupados com a ausência de alguns serviços sociais, como é o caso do acesso à água potável. Mas não temos muito problema. Nosso problema é mais água. A água é posto médico. Só temos um posto, é mais água. A água que está muito carente. Compramos 3 baldes de 100 kwanza no tanque. Estamos precisando de água. E água neste momento, aqui só temos tanques nos bairros. Não são todas as que têm tanques, está vendo, de água, é isso. O único posto de saúde existente no bairro tem horas limitadas de funcionamento, situação que preocupa os moradores. Imaginemos que nós temos aqui um posto médico que se calhar é agora que temos a cólera, mas esse posto quando for 14 horas o posto fecha. O posto abre das 6 até as 14. Dá a entender que a partir das 14 em diante já ninguém mais fica doente aqui no Agostinho Neto. Nunca questionaram por que o posto tem que fechar às 14? Olha, já muitas das vezes nós questionamos isso, tanto andamos aqui, andamos nos sobas a procurar saber o porquê, na verdade, e nunca tínhamos uma resposta assim definitiva, porque na verdade a gente passa mal mesmo, transporte também, porque quando a pessoa fica doente daqui para lá é um caso sério. É mesmo um caso sério. E é uma área muito bem localizada, é uma área muito bem urbanizada. Outro problema levantado pelos moradores tem a ver com a falta de segurança. A falta de uma esquadra policial tem resultado em vários assaltos. Sim, tem que chegar cedo em casa, senão os bandidos vão te tirar o quê? A semana passada, trabalharam aqui, minha mãe aqui, no campo. E levaram o quê? O dinheiro. Levaram o dinheiro. Todo o dinheiro dela levaram. Queriam me matar também. E antes de ontem, também no domingo, também deram corrida aqui no contentor uma moça. Tem mesmo bandidagem aqui, por volta das 18, 19 horas, a pessoa não anda à vontade, pior de moto, ou se tiveres a andar sozinha, é muito preocupante. Então pedimos para que nos metem aqui uma esquadra móvel da polícia. Em gesto de reação, o administrador municipal dos Navegantes justificou a situação do posto de saúde com a falta de segurança no bairro. Mas é aquilo que nós dissemos há pouco tempo, com a união da regidoria e a polícia, nós vamos acautelar isso, vamos ultrapassar esse problema que as comunidades têm, do horário principalmente. 9ª Conferência Internacional de Tóquio. Principais desafios do continente africano analisados em Yokohama. Em destaque. A Procuradoria-Geral da República realizou nesta quarta-feira em Luanda um seminário internacional sobre prova pericial e interrogatório para detecção de mentiras, que reuniu especialistas nacionais e estrangeiros com o objetivo de reforçar a capacidade técnica dos profissionais ligados à justiça. Na abertura, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitagros, destacou a importância do Ministério Público assumir plenamente as responsabilidades das investigações durante a instrução preparatória, uma prática que, segundo o Procurador, não tem sido comum no país. Por vezes, há magistrados que tentam escamotear essa responsabilidade, deixando que sejam os órgãos do disciplinar a sentirem-se responsáveis pelo êxito ou pelo fracasso das investigações e retiram-se, fugindo um bocado a essa responsabilidade. Mas o Ministério Público deve, de facto, assumir essa responsabilidade durante a instrução e investigação, na instrução preparatória. E deve realizá-la, tendo como finalidade a obtenção da prova, ou pelo menos dos factos que possam provar que há um crime e quem o cometeu. Mas deve usar os meios legais para obter esta prova. Por sua vez, o Subprocurador-Geral da República, Arlindo Júlio, reconheceu a experiência do Brasil na abordagem e tratamento de temas relacionados com análise pericial, sublinhando que o país tem sido uma referência nesta matéria.
é uma oportunidade de, com eles, termos conhecimento de como é que as coisas são operadas em sede do Brasil, associando com o nosso modo de fazer, para efetivamente também adquirirmos mais conhecimentos em termos comparados, em termos de outros desafios que o Brasil, de certa forma, vem já com alguns anos e algumas vivências mais avançadas em relação a nós. O especialista Sami Junde do Brasil defendeu de forma rigorosa a aposta no capital humano, a par dos investimentos em tecnologias, e salientou que ainda é com técnicos devidamente formados, com técnicas de análise comportamental, que se consegue maior eficácia no processo de investigação. Nós temos que dar à tecnologia de equipamentos, a chamada tecnologia hard, o seu devido lugar. Ela é importante em algumas áreas, especificamente quando nós falamos de DNA e toxicologia, mas 90% do trabalho da investigação criminal e 90% do trabalho da perícia, não apenas da polícia, mas também da perícia, é um trabalho de capital humano. E é um trabalho que depende de um outro tipo de tecnologia, que é a tecnologia do uso de recursos, de conhecimentos adquiridos nos últimos 20 anos, que vão desde o planejamento da investigação até a utilização de técnicas como as que estão sendo ensinadas agora pela manhã, de técnicas de análise comportamental. A iniciativa, promovida pela Procuradoria-Geral da República, prolongou-se durante o dia e visou aprimorar os mecanismos de investigação, tornando mais eficaz o processo de apuramento da verdade em sede judicial. O chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, disse hoje em Tóquio que a questão central do continente africano passa por resolver o problema da pobreza. João Lourenço, que discursava na 9ª edição da TICAD, Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África, enalteceu a parceria com o Japão, tendo admitido ser mais vantajosa se comparada com a que existe com outros países. O presidente João Lourenço considera que não há alternativa ao multilateralismo, por isso lamenta a persistente dificuldade que os países africanos têm no acesso aos mercados financeiros internacionais. Para o líder do continente berço, o país do sol nascente tem se mostrado um verdadeiro parceiro para a África. O Japão tem sido um parceiro coerente e fiável da África. Facto que é justo reconhecermos aqui, porquanto Angola, um dos exemplos do que acabo de referir, por termos vindo a beneficiar de projetos estruturantes de grande importância para a nossa economia, financiados em condições bastante favoráveis pelo vosso grande país. Tendo o Japão, na sua relação financeira com a África, uma atitude que se diferencia da de muitos outros credores internacionais do vosso porte, é oportuno referir que o continente africano continua a deparar-se com barreiras persistentes e um acesso limitado e sinuoso ao financiamento internacional, situação que se agrava com as notações de crédito que nos colocam vários desafios, uma vez que muitos países africanos são considerados mutuários de alto risco, dificilmente elegíveis ao capital de baixo custo, que é absolutamente essencial para o investimento em infraestruturas, a eletrificação, a industrialização e o avanço tecnológico. João Lourenço disse que a visão do Japão está alinhada à de África no que as infraestruturas dizem respeito. Na ocasião, dados da presidência temporária da União Africana, o que situa o vosso país numa posição de parceiro que considero incontornável na edificação de infraestruturas em África, um tema que será tratado especificamente em outubro do corrente ano, no âmbito de uma conferência internacional sobre o financiamento de infraestruturas como fator de desenvolvimento de África, para a qual, desde já, gostaria de convidar o vosso país a participar. Para o presidente Lourenço, de nada valerão as conclusões da 9ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento da África se o continente berço não alcançar paz e estabilidade duradouras. Nada do que viermos a decidir nesta importante conferência produzirá efeitos práticos sobre as economias africanas
e sobre as consequentes melhorias das condições de vida das populações de África, se os esforços que temos envidado com tenacidade, com persistência e com perseverança para resolvermos todos os conflitos que ainda perduram no continente não resultarem na estabilidade e numa paz efetiva e permanente. O presidente pro-tempore da União Africana admitiu a existência de vários conflitos em África, facto que atrasa o desenvolvimento do continente. E já nas vestes de presidente da República de Angola, João Lourenço anunciou para setembro uma reunião especial do Conselho de Paz e Segurança da União Africana à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas. A intenção é que os chefes de Estado e de Governo, sentados à mesma mesa, possam analisar as causas dos conflitos e perspectivar soluções ajustadas. A nossa determinação em silenciar as armas em África é firme e inquestionável, sendo que, com este propósito, por iniciativa de Angola, realizaremos à margem da Assembleia Geral em setembro próximo, em Nova Iorque, ocasião em que estaremos a presidir o Conselho de Paz e Segurança da União Africana, uma reunião especial deste órgão, ao nível dos chefes de Estado e de Governo, para aprofundarmos a análise sobre as causas dos conflitos em África e perspectivarmos soluções que se ajustem, sobretudo, à natureza dos mais remitentes e complexos. O chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, criticou ainda a atuação de certas potências mundiais, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, que, na sua visão, têm dado maus exemplos ao não respeitarem o direito internacional. A África está aberta ao investimento japonês, com particular ênfase para os setores da agricultura, tecnologias e energias limpas. A afirmação foi feita pelo presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, durante a abertura do Fórum de Negócios que decorre à margem da 9ª edição da TICAD, em Yokohama. Ainda hoje, o também presidente da República enalteceu a parceria entre Angola e o Japão, consubstanciada na diversificação económica de Angola. São muitas as barreiras que continuam a limitar o acesso da África ao financiamento internacional, apesar do facto de, em 2024, o investimento estrangeiro no continente berço ter crescido acima dos 70%. Todavia, o investimento japonês em África está longe de refletir a qualidade da relação com os países do continente berço. Nesse sentido, devo realçar o facto de, apesar do investimento direto estrangeiro, no geral para a África, ter aumentado em 75% em 2024, do Japão, nesse mesmo ano, a África recebeu apenas uma parte marginal de 0,5%, o que na verdade não reflete de modo algum a capacidade do vosso país neste domínio, nem as imensas potencialidades do continente africano poder absorver capitais e transformá-los em resultados lucrativos, como ocorreu com 60% das vossas empresas no ano transato. O caminho para a inversão do quadro, segundo o presidente da União Africana e da República de Angola, João Lourenço, passa pela intensificação do diálogo entre as partes. Por outro lado, e ciente do facto de África ser fonte de matéria-prima para as grandes potências, o presidente da União Africana apelou aos empresários do país do sol nascente a fazerem diferente daqui para a frente, tendo convidado os mesmos para instalarem empresas em África. Por isso, considero imperativo que se intensifique o diálogo, aproveitando a história de sucesso das empresas japonesas já presentes em África, como testemunhos poderosos para encorajar mais empresas nipônicas a passarem da hesitação à ação empreendedora no continente africano. Gostaríamos de vos encorajar a passar de uma visão meramente extrativista da relação com a África para outra que previsse o processamento destas matérias-primas, pelo menos em algumas das suas fases, lá mesmo, contribuindo desta forma para a industrialização do nosso continente.
João Lourenço olha para a Zona de Livre Comércio da África como uma oportunidade para o reforço da parceria econômica com o Japão. Quanto aos setores de cooperação, o líder africano coloca as energias limpas no topo das prioridades. Temos fortes expectativas de ver o Japão associar-se ao continente em parcerias na realização de projetos de transição para a energia verde, de transformação digital, do desenvolvimento do capital humano e da industrialização e agregação de valor à nossa economia. O corredor do Lobito e as inúmeras oportunidades que a infraestrutura oferece fizeram igualmente parte do discurso do presidente João Lourenço, que na qualidade de chefe de Estado angolano convidou os empresários nipónicos a investirem em território nacional. Os investidores japoneses são particularmente convidados a se interessar em investir no grande projeto transnacional do corredor do Lobito, que vai revolucionar o transporte marítimo e o comércio internacional por reduzir o tempo e os custos do transporte marítimo entre a Ásia, a África, a Europa e a América. Em presença de tudo que já referi, quero dar realce ao facto do Japão estar a desenvolver com Angola parcerias fundamentais no quadro da diversificação da economia angolana. Nesse sentido, destaco os investimentos em infraestruturas, como a construção de linhas de transmissão e sistemas de subestações na região sul de Angola, o projeto do Porto de Moçambique e muitos outros que durante a nossa estadia no Japão farão parte de memorandos a serem rubricados com a JICA e com a Toyota Chujo. De referir que, à margem da TICAD 9, o presidente João Lourenço testemunhou ainda a assinatura de 8 acordos e memorandos de entendimento entre Angola e as empresas japonesas, maioritariamente para projetos de energia, águas e transportes. Fazem igualmente parte dos entendimentos alcançados ações sobre o projeto de desenvolvimento do Porto de Águas Profundas do Ambuim e a criação da Academia da Cefau em Angola. Os acordos sobre o projeto da Caderneta de Saúde Materno-Infantil e outros sobre o Cinestudo do NAMIB completam a lista dos contratos celebrados, bem como o memorando de entendimento entre o Ministério das Finanças e o Banco de Cooperação Internacional do Japão. Altura para análise no Girassol Jornal. Junta-se a nós Raimundo Gonçalves, é analista em Relações Internacionais. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela. Boa noite aos estimados telespectadores. A 9ª edição da TICAD traz mais uma vez os desafios gritantes do continente africano, tal como foi referenciado pelo Presidente da República e também Presidente em exercício da União Africana. O ponto central passa por resolver a situação da pobreza no continente berço. Manuela, na verdade, a TICAD, que tem sido uma das grandes plataformas de cooperação entre a África e o Japão, que teve o seu início em 1993, vem efetivamente desenvolver 4 eixos fundamentais, nesse caso, paz, economia, estabilidade e efetivamente sociedade. E quando se levanta a questão da pobreza como centro fundamental, é na medida em que, com a pobreza, não podemos falar de capital humano qualificado. Com a pobreza, não podemos efetivamente falar de desenvolvimento. Mas, infelizmente, o continente africano, a parte da pobreza acentuada, nós ainda temos estado a se debruçar com a problemática, digamos assim, de vários fluxos de conflitos em muitos países de África, que têm estado a comprometer aquilo que tem sido o principal desiderado do continente, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Volto aqui a ressalvar, não se vai atingir a expectativa de desenvolvimento sustentável em África enquanto a questão de paz e segurança for um dos principais handicaps do próprio continente. E, infelizmente, fala-se muito da questão da mobilidade, fala-se muito da integração regional. Se continuarmos com a questão dos conflitos, vamos empregar a questão da mobilidade,
Porque só vai existir mobilidade se efetivamente existir circulação de pessoas e bens. E essa questão da paz e segurança, que tem sido um dos principais empecilhos do continente, tem estado a empregar, até do ponto de vista estratégico, essas relações que procura salvaguardar as questões mais prementes do continente africano. E se nós vamos analisar esse TICAD que está a ser realizado, que é a 9ª edição, sempre no pressuposto do desenvolvimento sustentável do continente africano, quase temos estado numa tautologia, numa redundância daquilo que tem sido, digamos assim, os principais elementos dessas conferências. Que tem que Mas ver que com caminhos é que se pode seguir para se alcançar essa meta da erradicação da pobreza? Não é um desafio fácil. Efetivamente. Primeiro é a questão do comprometimento. Os estadistas africanos têm problema sério de comprometimento. A valorização do capital humano. Fazer com que a questão da biopolítica deve ser os elementos fundamentais para a salvaguarda, digamos assim, da estabilidade das populações em África. Porque não se acredita um continente que muitos países nela existentes, que são independentes desde 1960, onde começou efetivamente as primeiras independências de África, salvo aqui a ideia de Angola, que em 75, que nesta dada altura está prestes a completar 50 anos da independência, mas ainda assim muitos países africanos continuam a se debruçar com problemas meramente basilares. Significa dizer, não existe a questão do comprometimento, porque nós não podemos falar de uma África consolidada enquanto existir a questão da fome, da pobreza, da miséria acentuada nas populações. Isso, muitas vezes, tem sido as políticas públicas fracassadas dos Estados. Dali tem o Estado a frisar. Enquanto os problemas endógenos dos países africanos prevalecerem, nunca vamos conseguir salvaguardar os aspectos exógenos. Ou seja, várias conferências que muitas vezes têm estado a se debruçar a nível do globo para a questão da salvaguarda do desenvolvimento sustentável de África, muitas vezes não tem sido vinculativa, em função, digamos assim, dos problemas assentes em África. Vejamos, a África continua a ter problema sério de educação. A África continua a ter problema de segurança alimentar. A África continua a ter problema, digamos assim, de uma saúde preventiva. A África ainda continua a ter um problema grave do ponto de vista tecnológico. E vem mais um outro caso que é perigoso, que é a questão das infraestruturas em África. Nós não podemos falar de industrialização, não podemos falar de infraestruturas estratégicas em África, enquanto existir os vários fluxos de conflito. Por essa razão, volto a reforçar, não importa quantas cimeras serão realizadas para salvaguardar o continente africano, enquanto não existir comprometimento, enquanto não existir a famosa tenacidade, enquanto não existir seriedade, digamos assim, dos governantes africanos, nós vamos continuar a ter discursos pomposos para com este continente, vamos participar em grandes cimeiras, mas infelizmente os relatores vindos dessas cimeiras não serão vinculativos porque não existe comprometimento, porque não existe nem vontade política, não existe, digamos assim, a boa vontade dos Estados existentes. Veja o que tem estado a acontecer em África, os vários fluxos de conflito. Nós estamos a falar de um conflito no Sudão, que tem sido a pior catástrofe do ponto de vista humanitário a nível do mundo. E este assunto esteve também na forja das conversações em Yokohama. Como é que o país nipônico pode ajudar a África a apaziguar ou a resolver esses cenários constantes de conflitos? Primeiro, este país, que é o Japão, é um país muito consolidado do ponto de vista do capital humano. E vejamos, o Japão não é um país que tem muitos recursos naturais. Manuela, sabe qual é o principal recurso que o Japão tem? São as pessoas, capital humano qualificado. O Japão tem estado a apostar seriamente nas pessoas, daí é um país autossuficiente, quer seja do ponto de vista tecnológico, até mesmo do ponto de vista da infraestrutura. Mas a África tem as maiores reservas do ponto de vista minerais do mundo. A África tem grandes bacias do ponto de vista hídrico. A África tem grandes florestas. A África tem, digamos assim, recursos estratégicos que podiam galvanizar as nossas economias. Mas onde é que nós temos estado a falhar? Valorização do capital humano.
Onde é que nós temos estado a falhar? Comprometimento, volto aqui a repetir. Porque, infelizmente, problemas muito basilares do continente africano, muitas vezes está assediado naquilo que é a questão, digamos assim, da governação dos países africanos. Vejamos, como é que você quer ter o combate à fome como um dos principais problemas de África a ser resolvido se a questão da corrupção ativa ainda continua a manchar o nosso tecido social? Como é que você quer combater, quer buscar ajuda? Suponhamos que nessa cimeira vai haver, digamos assim, financiamentos pomposos, porque, vejamos, a África tem vários credores internacionais e o Japão é um dos principais credores naquilo que tem a ver com o desenvolvimento sustentável da África. Mas, infelizmente, quando os credores dão os dinheiros para que as políticas públicas dos países africanos sejam efetivadas, o que é que acontece? O governante africano remete muitas vezes esse financiamento ao seu próprio bolso, remete nos atos de corrupção ativa. E isso vai comprometer, de certa forma, Manuela, aquilo que são os projetos estruturantes do continente africano. E, infelizmente, se nós analisarmos aquilo que também o presidente frisou e eu subscrevi, que não adianta existirem tantos financiamentos se não houver vontade de se praticar como deve ser, vamos continuar, digamos assim, a viver as mesmas dimensões. É isso que nós precisamos, digamos assim, reaver, porque infelizmente, se nós analisarmos aquilo que tem estado a se debruçar a essa altura, porque vão durar esta cimeira, são 3 dias, começando no dia de hoje, não é a primeira vez que se debruça esses problemas permanentes da África. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, destacou a necessidade de África ter uma voz forte para decisões que afetem o futuro, não só de África, mas também para o contexto mundial. Manuela, tu estás a falar de um secretário-geral das Nações Unidas que não tem estado a aguentar a questão, digamos assim, da perturbação da geopolítica. A própria geopolítica em si está com um problema sério de segurança. E vejamos, como é que nós vamos ter uma África consolidada, onde as questões permanentes da África devem ser defendidas na íntegra, se a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas só existem 5 países que têm direito de veto, no que tem a ver com a questão de paz e segurança e outros problemas globais. Nenhum país africano, até hoje, um continente que tem os países que tem, um continente que muitas vezes tem estado a aguentar ou a sustentar, digamos assim, Raimundo, as várias firmas do mundo. Já mesmo para finalizar, como é que olha para esta parceria entre Angola e o Japão? A parceria Angola e Japão é sempre uma parceria do tipo bionivocal, é uma parceria do tipo win-win, ganha-ganha, porque os países, do ponto de vista prático, eles fazem cooperações quando efetivamente os interesses estratégicos convergem. Mas, infelizmente, volto aqui a ressalvar, quando as cooperações são feitas e não salvaguardam os interesses populacionais, continuamos aqui a empregar. Porque, Manuela, os países, do ponto de vista prático, só fazem cooperações internacionais para salvaguardar os interesses nacionais. E esses interesses nacionais, elas podem ser analisadas do ponto de vista permanente e do ponto de vista circunstanciais. E a questão da fome e pobreza é uma questão circunstancial. É imediato que os países africanos devem combater a pobreza se nós queremos pensar em ciência, se queremos pensar numa educação coesa, numa saúde coesa, porque sem segurança alimentar não pode-se falar de desenvolvimento sustentável dos países. Raimundo, muito obrigada e até uma próxima ocasião. Obrigado, Manuela. Que bem haja esta cooperação entre o país nipônico e os países africanos. Muito bem. E seguimos a informar no Girassol Jornal. Angola defendeu nesta terça-feira, na sede da ONU, em Nova Iorque, uma abordagem proativa para responder à violência sexual relacionada com conflitos e eliminar todas as formas de violência contra as mulheres. Das recomendações apresentadas por Angola no debate aberto do Conselho de Segurança da ONU sobre o tema Mulheres, Paz e Segurança, Violência Sexual Relacionada a Conflitos, destacam-se a necessidade de capacitar a nível nacional as instituições de justiça para que possam investigar e processar eficazmente os casos de violência sexual relacionada com conflitos e aplicar medidas disciplinares contra os perpetradores e facilitadores de tais crimes.
O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, embaixador Francisco José da Cruz, enfatizou a necessidade de priorizar a violência sexual relacionada com conflitos nas negociações de paz e na reforma do setor da segurança, com vista a garantir que as partes em conflito se comprometam a investigar e a processar casos de violência sexual, avaliar o pessoal de segurança e proibir aqueles com um historial conhecido de abuso de ocuparem cargos de autoridade. De acordo com o diplomata, Angola, com uma grande representação de mulheres em todos os níveis de decisão nas instituições nacionais, regionais e internacionais, ao abrigo da Resolução 1325, pode garantir uma abordagem do género na construção da paz e na mediação, particularmente em situações específicas de conflito que exponham perigosamente mulheres e raparigas, e realçou a importância do debate para reforçar os esforços multilaterais de prevenção, monitorização e resposta à violência sexual relacionada com conflitos que afeta mulheres em situações de conflito e crise, e apelar às partes em conflito para que cumpram as regras do direito internacional. Quanto ao continente africano, o representante permanente de Angola junto das Nações Unidas referiu que continua a se assistir níveis alarmantes de violência sexual relacionada a conflitos e de violência baseada no género em situações de conflito, principalmente no Sudão e no leste da República Democrática do Congo, exacerbadas por fatores políticos, militares e econômicos. Em resposta à necessidade urgente da justiça do género e ao reconhecimento da violência contra as mulheres e raparigas como uma violação dos direitos humanos, o embaixador lembrou que em fevereiro de 2025, a 38ª sessão ordinária da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo da União Africana adotou a Convenção da União Africana para acabar com a violência contra as mulheres e raparigas. Veja daqui a pouco o balanço do primeiro semestre do programa de privatizações e as novidades que marcam o dia no desporto. É momento para a primeira pausa no Girassol Jornal. De regresso às notícias no Girassol Jornal, aconteceu o encontro municipal sobre os conselhos e comissões de moradores do município de Viana. O encontro reuniu líderes comunitários, representantes de bairros, autoridades locais, o governador de Luanda para o setor político e social e também o administrador municipal de Viana, com o intuito de auscultar a comunidade. Este é o primeiro encontro do ano num espaço de diálogo e concertação social para reforçar a participação do cidadão e o fortalecimento das organizações comunitárias. Os representantes das comissões de moradores dos bairros Vila Sede B e do bairro Ngolambande disseram que, apesar dos problemas serem conjunturais, cada bairro tem a sua prioridade. Definir as principais nós não teríamos como, por conta de que a realidade é diferente por cada bairro. Para nós, na Vila Sede, temos uma realidade. Para os colegas que estão no Quecuxe ou na estalagem também têm outra realidade. Mas, de um corpo geral, estamos falando da fraca conexão de alguns moradores com a comunidade. Também estamos falando de algumas transgressões administrativas em que muitos dos moradores são parte de cobertarem as mesmas. Também temos encontrado dificuldade com relação a alguns estrangeiros que não aceitam, às vezes, serem... o levantamento que nós fizemos, às vezes, eles não aceitam participar, não aceitam dar os seus nomes, nós informamos e até agora ainda não se tomou nenhuma medida. Temos questões também de algumas seitas religiosas, que de fato há muitas seitas religiosas que não cumprem com o que o governo tem demandado. No meu bairro, as principais preocupações é as vias de acesso. Temos muita dificuldade nas vias de acesso e também na iluminação pública.
assim também como escolas públicas e hospitais. Nas nossas comunidades não temos. Um dos assuntos aqui discutidos foi também a questão do orçamento participativo no município de Viana. Cada município recebe anualmente mais de 20 milhões de kwanzas para resolver as preocupações que o município apresenta. Tem sido 25 milhões anual cada município. Estes 25 milhões é gerido pelo CETECOM, com os conselhos das comissões de moradores, são eles que decidem aquilo que são os projetos. E nós acompanhamos neste processo de auscultação, depois se segue um processo de priorização para ver quais são os projetos que podem passar, que muitos desses projetos são muito grandes que eles apresentam e com 25 milhões nós não conseguimos fazer quase tudo. Nós direcionamos aquilo que são os projetos mais viáveis para que a gente consiga fazer todos eles a nível do município de Viana. O governador para o setor político e social, Manuel Gonçalves, disse que este encontro é um trabalho que tem sido realizado há algum tempo para a revitalização das comissões de moradores. Com a nova divisão política administrativa, houve uma alteração também naquilo que são os territórios de cada um dos municípios e naturalmente das comunas e de alguns bairros. E então nós, Governo da Província, realizamos o mês passado o encontro provincial com todos os técnicos envolvidos nesse processo das comissões de moradores e passamos agora para a fase de realização direta com as respectivas comissões nos diferentes municípios. Estamos a começar aqui por Viana e vamos naturalmente levar para outros municípios para que depois tenhamos então o encontro provincial. Na sua intervenção, o administrador municipal do Metro de Sepúlveda falou da importância das comissões de moradores, que no município são mais de 100, e dos projetos em carteira da administração. As comissões de moradores e os conselhos fazem parte dos diferentes conselhos da auscultação e concertação social. São órgãos de consulta da administração municipal. A par disso, as comissões de moradores são o primeiro órgão de contacto direto com os munícipes. Nesta altura, a nossa prioridade é resolver os problemas da comunidade e é essencial que nós temos uma carteira de projetos muito vasta. Nós estamos preocupados com a educação, com a saúde, com a segurança pública. Nós temos uma série de questões por resolver. Se nós formos aqui a dizer o que é prioritário, é concluir aquilo que nós já iniciamos e nós não podemos estar a pensar que vamos resolver tudo de uma vez. É óbvio, mas nós temos definitivamente alinhado que a nossa prioridade está na educação, saúde, acessos e segurança pública. 5.000 jovens em Cabinda beneficiaram de formação técnico-profissional. O projeto é da iniciativa da Refinaria de Cabinda, em parceria com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e o Governo Provincial de Cabinda. 5.000 jovens em Cabinda começaram a beneficiar de diversos cursos técnico-profissionais. O projeto é uma iniciativa da Gemcorp, empresa gestora da Refinaria de Cabinda, em parceria com a Sonangol, Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e o Governo da Província de Cabinda. São no total 15 cursos: informática, tubagem, mecânica de manutenção, higiene e segurança no trabalho, entre outros. A duração será de 1 ano. Nesta primeira fase estão inscritos 600 jovens. Os beneficiários mostram-se felizes, até porque serão remunerados durante a formação. Me sinto muito lisonjeado e feliz por ter este privilégio, porque foram muita gente nos chamarem na primeira fase e também é uma das primeiras e uma das boas oportunidades que já aconteceu na província de Cabinda. Estou muito feliz por isso. Nunca antes participei num projeto assim e a primeira vez vejo isso na minha vida. E por isso me sinto muito feliz. A diretora do projeto Kuma disse que o objetivo é criar oportunidades de trabalho para os jovens da província de Cabinda. Os melhores candidatos, eles vão estar preparados para o mercado de trabalho. Na verdade, nós já fizemos os testes, as inscrições, são jovens dos 18, não tem idade de limite, tem que ter 18 anos e é para todas as idades. O compromisso da Sonangol neste programa, o Kuma, que já aqui ouvimos dizer, quer dizer crescer, e é no crescimento que nós vamos contar com o compromisso dos estudantes
que se vão juntar a este programa, porque vai permitir que a província passe a contar com um número de profissionais capazes de poderem dar continuidade ao desenvolvimento da província. A governadora de Cabinda, Susana Abreu, pediu aos jovens para aproveitarem ao máximo esta oportunidade, porque a formação abre o caminho da criação de empregos. É da inteira responsabilidade de cada formando aproveitar o máximo da formação que o programa vai colocar à vossa disposição. Estudem com dedicação, aprendam com humildade e empenho, porque o conhecimento que hoje vos é oferecido será a chave para um amanhã melhor. Não é que nós se pensa que o setor de petróleo, o setor dos outros recursos minerais não fazem atividades de âmbito social. Então, nós começaremos a falar mais. O objetivo é formar 5.000 cidadãos nacionais, 5.000 jovens, prepará-los para o mercado de trabalho, dar-lhes esperança para que possam continuar a desenvolver-se, a capacitar-se como indivíduos, mas também como cidadãos responsáveis pelo futuro do nosso país. 5.000 jovens em Cabinda começaram a beneficiar da formação gratuita com direito à remuneração. Mais de 2.000 diplomas para doutores e mestres foram outorgados esta quarta-feira pela Universidade Agostinho Neto. No ato que decorreu no campus universitário, alguns formados apelam à juventude a apostar na formação para o bem do país. No campus universitário, docentes e familiares juntaram-se para testemunhar a cerimônia de outorga de diplomas dos recém-formados pela Universidade Agostinho Neto. Com este evento, a instituição reafirma o seu compromisso com a liderança de uma educação superior com professores de qualidade e a garantia de permanente interação entre a universidade e os estudantes. Temos o grato prazer de fazer a outorga de 2.273 diplomas a formados das mais distintas áreas. Nós temos 6 doutores nesta cerimônia de outorga, temos 301 mestres e 1.991 licenciados de todas as áreas da nossa universidade. Sentimos-nos muito honrados porque foi esta universidade que formou os primeiros quadros da Angola independente, grande parte deles hoje prestando o seu saber ao nível da governação, quer central, quer local. Então nós neste momento temos o registro de pouco mais de 40.000 formados pela Universidade Agostinho Neto ao longo dos 63 anos da sua existência. São estudantes desta casa e que foram formados por professores que deram todo o seu máximo, que se empenharam e que formaram de maneira acertada estes novos licenciados, mestres e doutores. Contagiados pela emoção da conclusão de mais uma etapa na jornada acadêmica, os recém-formados disseram que estão prontos para dar o seu melhor, bem como enfrentar os desafios que o país impõe. Na verdade, este é um marco de uma trajetória de muito sacrifício e também, acima de tudo, bastante felicidade. Me sinto mesmo muito orgulhosa de mim mesmo por estes 4 anos na Faculdade de Economia, que não foi fácil, quem está lá sabe que não é fácil, e concluir com os 4 anos é uma satisfação muito grande. As noites mal dormidas, tinha que acordar cedo, e hoje finalmente, sim, é o dever cumprido, cumpri um dever. Foram 4 anos de muito sacrifício, mas com muito gosto, em fazer o mestrado em Psicologia Social. Rendemos honra e glória a Deus, porque não foi fácil, mas hoje o caminho está em nossas mãos. Entre os 301 mestres, Maraquiosa e Gonçalves Moandumba, que defendem que não há limites para se formar, apelaram à juventude a apostar na formação acadêmica. O conhecimento não tira lugar, não tira espaço,
e não tem tempo. No fundo, o que nós todos queremos é que haja muitos angolanos formados, bem formados, e para isso construirmos um bom país, onde vivamos bem, com emprego para os jovens, com a fome combatida, com vidas felizes. E é isso que nós pretendemos. Dizer que hoje é um dia de muita alegria também. Estamos hoje então a receber os nossos diplomas depois de um árduo trabalho, mas houve um sacrifício consentido e hoje estamos a obter os ganhos desse sacrifício. Nunca é tarde, sempre há tempo para realizarmos os nossos sonhos, para fazermos coisas boas. Então o nosso apelo vai essencialmente para os jovens, para os mais velhos também, no sentido de continuarmos a estudar, continuarmos a nos formar, a nos capacitarmos. Então nós estamos aqui, já não somos tão jovens assim, gostaríamos de terminar o nosso mestrado antes, mas não foi possível. Mas como costumamos dizer, nunca é tarde para realizar um sonho e hoje estamos a realizar um sonho. O evento contou com a presença de várias individualidades, académicos, familiares, bem como convidados. A JMPLA no Mochico realizou nesta quarta-feira, no Complexo Escolar Comandante Chifuchi, o encerramento do curso preparatório para o ingresso no ensino superior no município de Luena. A JMPLA no Mochico realizou hoje, no Complexo Escolar Camarada Chifuchi, número 338, o encerramento do curso preparatório para o ingresso ao ensino superior. Os nossos professores conseguiram transmitir aquilo que eles sabiam com amor e paixão e despertou nesses jovens uma capacidade de não só de abraçar a causa, mas também de sentar e aprender coisas que em tempos atuais muitas das vezes não temos visto de forma comum. Nós queremos agradecer ao primeiro secretário provincial da JMPLA, o ilustre Salvador Afonso Cassole, que muito fez e que muito doou-se para que esta sessão fosse uma realidade em nome do secretariado provincial da JMPLA nível Mochico. A segunda secretária provincial da JMPLA no Mochico destacou o papel da juventude na construção de um futuro na busca de conhecimentos. Em nome do secretariado provincial da JMPLA do Mochico, reafirmamos que continuaremos a trabalhar no quadro do compromisso das ações e atividades programadas, no sentido de ampliar as oportunidades de formação e reforçar o apoio e o acompanhamento dos jovens no acesso ao ensino superior. Nesta senda, permitam-me sublinhar o esforço dos formadores que dedicaram e trouxeram método, disciplina e esperança nas salas de aula. A todos os candidatos, o nosso reconhecimento por estarem incluídos numa etapa exigente. Já para os participantes, mostraram-se confiantes e motivados para enfrentar os desafios da universidade. Eu participei, fui candidata no concurso de enfermagem, ao ingresso à faculdade, e por intermédio de professores e pela comissão do JMPLA, foi bastante aproveitador e satisfatória a formação que nós tivemos. Pese embora em curto prazo, mas demos coisas assim. O balanço da execução do PROPRIV no primeiro semestre de 2025, o cronograma de execução 2025-2026 e os processos de privatização através da Bolsa de Valores têm como destaque para os avanços registados e as perspectivas para os próximos meses. São alguns dos temas que foram analisados na reunião ordinária da Comissão Nacional Interministerial do Programa de Privatização e também convocada esta quarta-feira na Cidade Alta. Da agenda de trabalho da reunião da Comissão Nacional Interministerial do Programa de Privatizações PROPRIV, constou um balanço de execução do PROPRIV no primeiro semestre de 2025, os processos de privatização através da Bolsa de Valores, igualmente as perspectivas até 2026. O presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, IGAP,
Álvaro Fernão avançou os objetivos alcançados durante o período. Nós privatizamos 4 grandes ativos, incluindo a fábrica de cimento CIF, como sabem, por 180 mil milhões de kwanzas. Privatizamos também a fábrica, a unidade de montagem de automóveis na zona económica, bem como a cervejeira também, Bela, foi privatizada. Portanto, são 3 grandes ativos, mais um supermercado no Zamba 3, que prefazem um valor de cerca de 200 mil milhões de kwanzas. Depois da reunião, que foi orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, o porta-voz do encontro anunciou também a entrada em bolsa das ações do Banco de Fomento Angola, BFA, para o próximo mês de setembro. A Comissão tomou boa nota do programa de privatização para o BFA. Está previsto, então, um período de oferta da primeira semana de setembro à última semana de setembro. Portanto, estaremos todos convidados a investir e a comprar ações do BFA já agora em setembro. Sobre o BFA, nós temos quase 30%, portanto, nós temos 15% da Unitel e um Tagalong do BPI de cerca de 14,5% ou 6%. Portanto, é quase 30% da colocação de capital em bolsa. O responsável do IGAP avançou igualmente estratégias de mitigação dos incumprimentos contratuais aprovados no encontro. A nossa estratégia de mitigação daquilo que são os incumprimentos visa a melhorar a relação com os adjudicatários, portanto, fazer compensações, negociações de prazos e garantir então uma almofada operacional e financeira para os adjudicatários e continuarmos então a levar o programa trazendo mais emprego e criando mais produtos e serviços para a economia. As causas de incumprimento são de ordem financeira, muitas delas, contratuais também, portanto nós temos que dar folga em negociação de prazos, nós temos que renegociar alguns termos e garantir sobretudo o funcionamento dessas unidades que devem estar ao serviço da economia. Alguns destes ativos já privatizados estão prestes a iniciar as suas atividades, como é o caso da fábrica de automóvel, localizada na zona económica, que arranca em novembro deste ano, e a fábrica de cimento. Cada uma delas, segundo a Comissão Interministerial, podem garantir cerca de 1.000 postos de trabalho. A Seleção Nacional defronta Cabo Verde nesta quinta-feira para os quartos de final do Afrobasket. O combinado nacional leva vantagem no confronto direto diante da formação do arquipélago. 5 partidas contra uma da formação do arquipélago. O primeiro encontro entre as duas seleções aconteceu a 18 de agosto de 2007, precisamente em Luanda, no Afrobasket que aconteceu no nosso país, com o triunfo de Angola por 100-44. No Afrobasket 2025, a seleção nacional mantém-se invicta na competição. Os endecacampeões africanos venceram todas as partidas da fase de grupos, tendo a passagem direta aos quartos de final. Já Cabo Verde ficou na segunda posição do grupo B e teve de disputar os play-offs de acesso aos quartos de final, em que derrotou a campeã em título, Tunísia. O Baz Shield Dundão é quem mais se destaca no combinado nacional. O Speedy Gonzalez, angolano, tem uma média de 12,3 pontos por jogo e acumula 6 assistências por partida. Já na seleção do arquipélago, o destaque recai para Ivan Almeida, com uma média de 13,3 pontos por jogo. Ao som. A seguir, cólera no Sudão. Autoridades registram 22 mortes em uma semana. Para ver depois do intervalo, volte conosco. Bem-vindo de volta à informação. As autoridades do Sudão registraram 22 mortes e mais de 1.000 novas infecções por cólera no período de uma semana. O país em conflito enfrenta um surto de cólera que provocou mais de 2.000 mortes desde a declaração do surto há um ano. Veja mais na página internacional. 79 pessoas, entre as quais 19 crianças, morreram num acidente de aviação no Afeganistão durante uma viagem de regresso do Irão. Na sequência do acidente, 2 pessoas ficaram feridas. Segundo o Ministério do Interior, o acidente envolveu um autocarro que colidiu com um caminhão e uma motorizada.
A Rússia afirmou que discussões sobre segurança para a Ucrânia sem a participação de Moscovo são um caminho para lugar nenhum. A declaração foi prestada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, durante uma entrevista a uma agência de notícias do Irão, segundo a agência Reuters. Lavrov afirmou que o seu país não pode concordar com o facto de que agora se propõe resolver questões de segurança coletiva sem a Federação Russa e assegurou que não vai funcionar. A posição de Lavrov é uma resposta ao encontro realizado na Casa Branca entre o presidente americano Donald Trump e os líderes europeus, incluindo o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, no qual discutiram garantias de segurança para Kiev, no quadro dos esforços para a paz no país. 60 espécies raras de animais terrestres e aquáticos, entre rãs, peixes, lagartos, borboletas, foram descobertas na região do Lizima, município do Alto Cuito, na província do Mochico. As espécies foram encontradas durante a expedição efetuada pela Fundação Lizima de 2018 a 2022, que cuida da biodiversidade. A expedição, durante 4 anos, encontrou espécies raras de rãs, lagartos, peixes, borboletas e libélulas, segundo informou nesta quarta-feira no Luena o conselheiro da Fundação Lizima, por ocasião do Conselho Alargado do Gabinete Provincial do Ambiente no Mochico. O responsável considera que o número é resultante do projeto da vida selvagem do Okavango, em parceria com o National Geographic, implementado no município do Alto Cuito, na região de Lizima. Na ocasião, disse que os resultados são bastante positivos no que toca à proteção de áreas, mas também na investigação que permitiu descobrir que o rio Lungembungo é a principal fonte contribuinte de água para o rio Zambeze, em Angola, e não a Zâmbia como se conhecia. Nesta conformidade, fez saber igualmente que, a nível do Mochico, foi desenvolvido a proposta de elevação do Parque Nacional do Musuma, que se encontra junto da fronteira com a Zâmbia, um local que se pretende trabalhar e incentivar o corredor de migração de certas espécies animais. O ambientalista Vladimir Russo acrescentou também que foram identificadas 5 áreas de conservação e uma zona úmida de importância nacional com mais de 50 km² no Alto Cuito. O conselheiro da Fundação Lizima destacou igualmente a importância da zona úmida pelos inúmeros recursos hídricos que Angola fornece para a Zâmbia, Botsuana e Namíbia, mas também por albergar um conjunto de espécies importantes como aves migratórias, peixes e outros mamíferos. A biodiversidade em Angola. Está tudo dito e mostrado nesta edição de quarta-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Boa noite, fique em paz.